E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui é o Fatos em 10 e hoje a gente vai embarcar numa viagem incrível no tempo. Sabe aquelas expressões que a gente usa no dia a dia sem nem pensar? Pagar o pato, chutar o balde, amigo da onça. Você já parou para se perguntar de onde elas vieram? Pois é, cada uma delas esconde uma história, um pedaço da nossa cultura e, muitas vezes, uma curiosidade tão maluca que parece até mentira. É como se fossem fósseis linguísticos, que carregam o DNA de épocas e situações que a gente nem imagina. Essas frases viajaram por séculos, passando de boca em boca, se adaptando e ganhando o famoso jeitinho brasileiro. Elas são a prova viva de como a nossa língua é rica e criativa. O que era uma prática medieval, uma história de guerra ou até uma tirinha de jornal, acabou se transformando em parte do nosso vocabulário, moldando a forma como a gente se expressa, conta uma fofoca ou reclama da vida. Entender a origem delas é quase como desvendar um código secreto da nossa própria identidade. Então, se prepara aí, porque hoje nós vamos desenterrar as origens mais surpreendentes, divertidas e até bizarras por trás das expressões mais populares do Brasil. A gente vai descobrir quem foi o primeiro a pagar o pato e por que cair a ficha demorava tanto. Garanto que depois deste vídeo, você nunca mais vai usar essas frases da mesma forma. Então, bora mergulhar nessas histórias? Vamos começar com uma clássica: pagar o pato. Quando você leva a culpa por algo que não fez, ou arca com um prejuízo que não era seu, você está pagando o pato. Mas que pato é esse? A história nos leva lá para a Idade Média, numa época bem diferente da nossa. Existia um jogo, ou melhor, uma brincadeira bem estranha, onde um homem casado tinha que tentar pegar um pato ensaboado que ficava amarrado no alto de um poste. Se ele conseguisse, provava sua virilidade. O problema é que muitas vezes a esposa dele, por ciúmes ou desconfiança, pagava alguém para atrapalhar o marido. Essa pessoa contratada, ao final da confusão, ia cobrar o pagamento da esposa. Ou seja, ela literalmente pagava pelo pato que o marido não conseguiu pegar. Com o tempo, a expressão se espalhou por Portugal e chegou ao Brasil, perdendo a ligação com o jogo bizarro, mas mantendo o sentido central: arcar com as consequências de uma situação, muitas vezes injustamente. É a história de alguém que entra de gaiato numa confusão e acaba tendo que bancar o prejuízo, seja ele financeiro ou moral. Da próxima vez que você pagar o pato, lembre-se que tudo começou com um pato escorregadio e uma esposa desconfiada. Essa é para quem viveu a era pré-celular. Quando finalmente entendemos algo, dizemos que a ficha caiu. Essa expressão nasceu junto com os telefones públicos, os famosos orelhões, lá pelas décadas de 60 e 70. Para fazer uma ligação, você não usava moedas, mas sim uma ficha de metal específica, que era comprada em postos telefônicos ou bares. Você inseria a ficha na ranhura do aparelho, discava o número e esperava. A conexão só era completada quando a ficha literalmente caía dentro do mecanismo do telefone, fazendo um barulhinho característico. Enquanto a ficha não caía, a ligação não começava. Você ficava ali, em silêncio, esperando aquele clique que confirmava a conexão. Esse momento de espera, seguido pelo som da queda que liberava a comunicação, virou a metáfora perfeita para o processo mental de compreensão. Sabe quando alguém te explica algo e você fica processando, e de repente, tudo faz sentido? É o seu cérebro completando a ligação. A ficha caiu. É a tecnologia de ontem explicando um sentimento de hoje. Quando alguém decide ignorar um erro ou um problema de propósito, a gente diz que a pessoa está fazendo vista grossa. A origem dessa é sensacional e vem de uma história de guerra real. O protagonista é ninguém menos que o almirante britânico Horatio Nelson, um herói nacional da Inglaterra.
Em 1801, durante a Batalha de Copenhague, a frota britânica estava em uma situação complicada. O comandante superior de Nelson, preocupado com as perdas, sinalizou com bandeiras a ordem para recuar. Nelson, no entanto, não queria desistir. E aqui vem o pulo do gato. Nelson era cego de um olho, resultado de uma batalha anterior. Ele, então, de forma muito astuta, levou o telescópio ao seu olho cego e disse aos seus oficiais: "Eu realmente não vejo o sinal." Ele ignorou a ordem de recuar, continuou a batalha e, no fim, conquistou uma vitória decisiva para a Inglaterra. O seu ato de deliberadamente usar sua deficiência para não ver uma ordem se tornou lendário, e assim, fazer vista grossa passou a significar fingir que não vê algo, ignorar uma situação de propósito, geralmente para benefício próprio ou para evitar um conflito. Essa é clássica dos tempos de escola. Encher linguiça é o ato de enrolar, falar ou escrever muito sem dizer nada realmente importante só para fazer volume. E olha, a origem é exatamente o que parece: a prática literal de fazer linguiça. Antigamente, e até hoje em alguns lugares, para fazer o produto render mais e aumentar o lucro, os açougueiros misturavam na carne principal ingredientes mais baratos, tipo restos de outras carnes, gordura, pão velho e até vegetais. Eles enchiam a tripa com qualquer coisa para dar volume. Essa ideia de adicionar material de baixa qualidade para aumentar o tamanho foi transferida para o mundo da comunicação. Quando um aluno não sabe mais o que escrever na redação, ele começa a repetir ideias, usar palavras difíceis sem sentido e dar voltas enormes para chegar a uma conclusão simples. Ele está, figurativamente, enchendo seu texto com restos para atingir o número mínimo de linhas. A expressão pegou de tal forma que hoje usamos para reuniões improdutivas, discursos vazios e qualquer situação onde a enrolação se sobrepõe ao conteúdo. Quando alguém perde a cabeça, se irrita de vez e abandona tudo, a gente diz que a pessoa chutou o balde. Existem algumas teorias, mas a mais visual e aceita tem a ver com o mundo rural e o trabalho pesado. Imagina só, um trabalhador do campo, ou mesmo um animal de carga como um burro, que passa o dia inteiro carregando baldes pesados de água ou ração. Cansado, explorado, exausto, chega um momento em que a paciência acaba. Em um acesso de raiva e frustração, ele simplesmente chuta o balde, derramando todo o conteúdo e se recusando a continuar o trabalho. É um gesto de ruptura, um chega. Outra versão, um pouco mais sombria, fala sobre o balde que era usado como apoio para os pés de alguém que ia ser enforcado. No momento final, a pessoa chutava o balde. Mas, olha, a versão do trabalhador cansado é a que mais se conecta com o uso atual da expressão. Chutar o balde é esse ato final de libertação da obrigação, de mandar tudo para o ar, de romper com uma situação insuportável. É a explosão que vem depois de muito aguentar calado. Chamar alguém de amigo da onça é uma das piores ofensas que se pode fazer a uma amizade. Significa que a pessoa é falsa, traiçoeira. Alguém que se finge de amigo, mas, na verdade, só quer te prejudicar. Essa expressão não veio de uma lenda antiga, mas sim da cultura pop brasileira, mais especificamente de uma revista em quadrinhos. Nos anos 40, o cartunista Péricles de Andrade Maranhão criou para a revista O Cruzeiro um personagem que se tornou um ícone do humor brasileiro, o Amigo da Onça. Ele era um sujeito baixinho, de bigodinho e com um ar falsamente simpático, que sempre colocava seus amigos nas piores situações possíveis, com perguntas e sugestões inconvenientes que terminavam em desastre. A piada clássica que deu origem ao nome era sobre dois caçadores, em que um pergunta ao outro: "O que você faria se estivesse na selva e uma onça aparecesse?" O outro responde: "Eu dava um tiro nela." E o primeiro retruca: "Mas e se você não tivesse uma arma?" "Bom, aí eu subia na árvore mais próxima." "E se não tivesse árvore?"
Aí eu corria. E se você não pudesse correr? A conversa continua até que o amigo, irritado, pergunta: Escuta, você é meu amigo ou amigo da onça? O personagem fez tanto sucesso que seu nome virou sinônimo de falso amigo. Quando um plano dá terrivelmente errado e todo o esforço foi em vão, a gente lamenta dizendo que deu com os burros na água. A origem dessa expressão é totalmente ligada à história do Brasil, especialmente ao período colonial e ao ciclo do ouro. O transporte de mercadorias, ouro e suprimentos era feito no lombo de burros e mulas, guiados por tropeiros por caminhos precários e perigosos. Uma das maiores dificuldades eram as travessias de rios, que muitas vezes não tinham pontes. Os tropeiros precisavam encontrar um lugar seguro para os animais atravessarem, mas nem sempre dava certo. Às vezes, a correnteza era forte demais, o fundo era um lamaçal, ou os animais se assustavam. Quando isso acontecia, a tropa inteira podia se perder. O burro, com toda a carga valiosa, afundava, e o tropeiro via todo o seu trabalho e seu lucro indo literalmente por água abaixo. Era um desastre completo. A imagem de perder tudo para o rio era tão forte que a expressão dar com os burros na água se tornou a metáfora perfeita para qualquer tipo de fracasso ou plano frustrado. Ser salvo pelo gongo é escapar de uma situação difícil no último instante possível. A origem mais conhecida vem do mundo do boxe. Imagine um lutador que está quase nocauteado, apanhando muito, prestes a ir para a lona. De repente soa o gongo que sinaliza o fim do round. Ele está salvo, pelo menos por enquanto. O som do gongo o resgata de uma derrota iminente e lhe dá um tempo para respirar, se recuperar no seu corner e voltar para a luta. Essa imagem é tão poderosa que a expressão saiu dos ringues e invadiu nosso cotidiano. Mas existe uma outra versão, um pouco mais macabra e provavelmente uma lenda urbana, mas que vale a pena contar. Dizem que, na Inglaterra antiga, o medo de ser enterrado vivo era tão grande que os caixões eram construídos com um pequeno sino na superfície, conectado por um fio até a mão do defunto. Se a pessoa acordasse dentro do caixão, ela poderia balançar o fio e tocar o sino para alertar o coveiro. Ela seria, literalmente, salva pelo sino, ou gongo. Embora a versão do boxe seja a mais provável, ambas ilustram perfeitamente a ideia de um resgate no último segundo, quando toda a esperança parecia perdida. E aí, curtiram essa viagem pelas palavras? É incrível como cada expressão que a gente usa carrega um universo de histórias, não é mesmo? Desde um almirante esperto até um personagem de gibi, passando por tecnologias antigas e perrengues dos nossos antepassados. Nossa língua é um organismo vivo, que respira e se transforma. E essas expressões são as cicatrizes e as tatuagens que contam a nossa jornada como povo. Elas mostram nossa criatividade, nosso humor e nossa capacidade de transformar o cotidiano em poesia. Entender de onde vêm essas frases é muito mais do que uma simples curiosidade. É uma forma de nos conectarmos com a nossa própria história, de entender quem somos e como chegamos até aqui. Cada vez que você chuta o balde ou percebe que a ficha caiu, você está, sem saber, recontando um pedacinho do passado. Por isso, se você gostou de desvendar esses mistérios com a gente, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhar com aquele amigo que vive enchendo linguiça. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Continuem curiosos, continuem investigando e valorizando a riqueza da nossa cultura. A gente se vê no próximo vídeo com mais fatos e histórias incríveis para desvendar. Até a próxima!